Caríssimos, aqui quem vos fala é professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na História. Hoje nós vamos falar sobre o Iluminismo, filosofia das luzes ou ilustração. O Iluminismo foi um movimento intelectual ocorrido no século XVIII, na Europa, e no período em que nós vivíamos o chamado Antigo Regime, que era o absolutismo monárquico dos reis. E esses reis com poder absoluto, obviamente, governavam de forma injusta. E os iluministas aparecem, intelectuais, matemáticos, físicos, cientistas, filósofos, eles aparecem com várias teorias questionando o poder absoluto dos reis e questionando a própria sociedade e a estrutura política do período. Bom, mas para falarmos sobre o iluminismo, eu preciso falar um pouquinho sobre os precursores do iluminismo. Lá no século XVII, nós vamos falar de três indivíduos, três pensadores daquela época. René Descartes, John Locke e Isaac Newton. Esses caras, com suas ideias, serviram de mola propulsora para o movimento iluminista do século XVIII. Antes de iniciar, pedindo o seu like e a sua inscrição no canal, Professor Marcão na História. Mais uma jornada. Iluminismo. Bom, o que acontece então? Esses precursores. Nós vamos encontrar primeiramente Descartes. Ele lança as bases do racionalismo, questionando, obviamente, essa exagerada fé superstição daquela época. É o racionalismo científico. Ele dizia que era a única fonte de conhecimento. Ficou famoso por uma frase: penso, logo existo. Ele não era ateu, por mais estranho que possa parecer. A gente fala em racionalismo, as pessoas acreditam que é o ateísmo. Não era. Ele dizia que Deus era o criador do universo e ele criava leis eternas. E criou leis eternas. E essas leis eternas caberia ao homem, através da razão, desvendá-las. Eu cito um exemplo dessas leis eternas. Acredito que era isso o pensamento de Descartes. Era, na verdade, por exemplo, Isaac Newton, com a lei da gravidade. É uma lei eterna. A lei de Deus. Não é verdade? Penso eu assim. John Locke, também um iluminista. René era francês, John Locke inglês. Ele, na verdade, considerado o pai do iluminismo, ele defendia que o ser humano, o homem, tem direito à vida, liberdade e propriedade. E que deveria existir um acordo entre o povo e o governante. O povo, na verdade, é que escolhia esse governante. E esse governante, através de um contrato, se comprometia a fazer um governo que atendesse às necessidades populares. Caso ele, no seu governo, tentasse obter vantagens particulares, deveria ser meramente destituído do poder. Nós temos também o inglês Isaac Newton. Isaac Newton era físico, matemático, filósofo, e ele, através da matemática, interpretações matemáticas, ele começou a criar teorias sobre fundamentos do universo. É aquelas leis eternas do Descartes. Acredito eu que, obviamente, existe essa união de pensamentos. E Newton coloca em prática.
quando ele desenvolve a lei da gravitação universal, traduzindo, cara pálida, a lei da gravidade, que nos prende à Terra. Tá? E pode ser considerado uma lei divina, uma lei eterna, porque, na verdade, nós não podemos sair do planeta, a não ser que você tenha um foguete e muita força para sair da gravidade. Né? Se você der um pulo, você volta para o chão, caro colega. É a gravidade te prendendo no planeta. Isaac Newton descobre isso no século XVII. Mas Isaac Newton era Isaac Newton. Né? Olha só, o que na verdade, os iluministas estão no século XVIII defendiam? Tendo em Descartes, tendo em John Locke e tendo em Isaac Newton a mola propulsora de seus pensamentos, esses iluministas, que posteriormente falarei sobre alguns deles, esses iluministas defendiam, primeiro, a liberdade comercial. O homem deve ser livre para vender e para comprar, claro que atendendo aos interesses burgueses. Eram contrários à servidão, contrários à escravidão, porque eles queriam que o indivíduo, através do trabalho, tivesse condições financeiras de comprar e movimentar a economia. Tolerância religiosa, independente de religião, não importa a tua fé, a tua convicção. O que importa na relação comercial é exatamente o vender e o comprar. A tua religião não interessa muito. Aquele comerciante que se apega às questões comerciais, às questões religiosas e políticas, acaba perdendo o negócio. Outra coisa, tolerância religiosa, tolerância filosófica, liberdade de pensamento e opinião. O próprio Voltaire já defendia isso. Tá? Não concordo com as palavras que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Você tem o direito de questionar, de opinar, mesmo que eu não concorde. Obviamente que eles estão vivendo um regime absolutista e aqueles que opinassem contra o governo acabariam indo para a prisão. Ou coisa pior. O Deus iluminista. Eles defendiam a ideia de Deus. Né? Eles não eram ateístas. Né? Mas esse Deus deveria ser um respeitador das liberdades individuais. Né? Porque naquela época existia também muita perseguição religiosa. Né? Outra coisa importante, desenvolvimento de técnicas de produção. Eles, na verdade, irão dar prioridade à química, à física e à engenharia mecânica para dar início ao processo maquinofatureiro, deixando de lado o manufatureiro. Né? Manufatureiro feito à mão, artesanal. Maquinofatureiro feito por máquinas. Aí está o embrião da Revolução Industrial. Né? Bom, eles tinham essas posições que defendiam. E eles eram extremamente contrários. O absolutismo monárquico, né? O poder de governo injusto, de acordo com os iluministas, eram contrários ao poder religioso, porque a doutrina católica cristã estava atrelada ao poder, e eles criavam muito a tal das verdades reveladas. E eles eram contrários a essas verdades reveladas. O que são verdades reveladas? Vou dar um exemplo bem claro. Teóricos da própria igreja defendiam a seguinte teoria, a seguinte ideia. O rei é o homem predestinado por Deus para subir ao trono e governar. Se você vai contra a vontade do rei, você está indo contra a escolha de Deus. Perceberam? Atrelando a figura do rei a Deus. E isso limitava a capacidade de questionamento das pessoas. Né? E isso acontecia muito porque a igreja, o alto clero, sempre estava atrelado ao poder. Mercantilismo. Uma parte do mercantilismo em que o Estado passava a intervir na economia. Eles não suportavam isso. Dá um exemplo. O burguês não suportava tabelamento de preços. Né? Eles defendiam, obviamente, mais à frente a ideia de Adam Smith,
que é a lei da oferta e da procura, né, que vamos falar um pouco mais adiante. Caríssimos, primeira parte do Iluminismo, Marcão na História. Forte abraço, fui!